muito bem-vindos. Fazia tempo que eu não estava aqui no sábado à tarde. É sempre um prazer poder falar, porque quando nós distribuímos um pouco do que nós sabemos, nós multiplicamos, deixamos de ser tão ignorantes na nossa individualidade. Então sejam muito bem-vindos mais uma vez. Eu gosto de deixar a música de fundo durante toda a fala, para que vocês não percam a vibração de todos os sentidos que trazem vocês a esse ambiente, e para que a gente vá se familiarizando ao longo da nossa vida aos sons que nós temos ao nosso redor, a nos familiarizarmos com estar em ambientes tumultuados, mas ao mesmo tempo conectados com o alto. Então, de começo, vamos fazer a nossa prece. Então, relaxem, respirem, fechem os olhos, se entreguem a esse momento, a essa conexão. E nós vamos pedir a espiritualidade, ao nosso Pai Maior, aos nossos mentores, a toda a equipe que coordena os trabalhos, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, que nos acolhe desde o momento que aqui chegamos. Que os nossos poros físicos, energéticos, espirituais estejam abertos para sentir, muito mais do que ouvir, toda essa energia, as vibrações, aquilo que cada um veio em busca, que não precisam palavras para descrever, porque aquele que nos colocou aqui já nos conhece o suficiente para, antes mesmo de pedirmos, pensarmos, sermos olhados, acolhidos e atendidos de acordo com nossos merecimentos, as nossas necessidades. Então, que mais do que um momento de absorção seja um momento de gratidão, de agradecer pela oportunidade, pela nossa vida, pelo nosso corpo físico, pelo contexto onde nós estamos inseridos e porque nós temos aqui um lugar que nos acolhe, que nos consola e que nos restabelece o ânimo e as forças para seguirmos de novo diante das adversidades. Muito obrigada a toda a equipe que desde já derrama uma chuva de energia a cada um que aqui se encontra. Que assim seja. Hoje nós vamos falar de um tema que já é corriqueiro aqui, mas que nem tudo está resolvido sempre. Os problemas familiares, domésticos, eles nos acompanham ao longo da nossa vida toda. Uma porque nós nascemos num contexto familiar que, teoricamente, né, vamos usar bem, entre aspas, essa palavra, teoricamente nós não escolhemos, nós brotamos ali, olhando do ponto de vista físico, né? Quando a gente viu, já estava ali aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, e não há possibilidade de troca enquanto encarnados. Mas nós sabemos que no plano espiritual está tudo de acordo, assinamos embaixo com cada um dos membros da família. Então, nós temos essa condição familiar no primeiro momento. Meio confusa, alguns atritos ali, mas nós temos outra condição familiar logo mais na frente, que são as nossas escolhas. Que nós podemos, a dedo, selecionar quem queremos que seja nosso companheiro, nossa companheira ao longo da experiência. Os filhos, eles vêm, mas também foi um acordo já previamente estabelecido, e a responsabilidade de educação e criação deles cabe a cada um de nós que tem a tutela de pai e mãe. Então veja que já temos no ambiente doméstico a possibilidade de duas realidades muito distintas. Uma teoricamente não escolhida e outra que nós escolhemos.
E mesmo assim, escolhendo ou não escolhendo, as dificuldades aparecem em ambos. Porque ao longo do processo, muitas vezes nós desistimos das duas. Estou falando mentira? Não. Então, essa passagem que nós vamos discorrer um pouquinho hoje, e que depois, se der tempo, nós vamos para o Evangelho, que consta mais algumas informações importantes, só para a gente lembrar, nada que ninguém aqui não saiba. Está lá no livro Vida e Sexo, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e ele começa nos trazendo uma passagem do Evangelho, lá do capítulo 5, do item 11, dizendo que frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que haja lhes feito. Se reconhecer nelas as quem odiara, quiçá o ódio se despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Vamos nos deter na primeira linha disso, que diz: frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu. Então não é novidade para quem frequenta a casa, para quem já estuda, que nós estamos repetindo o mesmo jogo várias vezes. As mesmas peças estão no tabuleiro, elas não mudam. Elas mudam a configuração apenas. Nós, às vezes, nascemos filhos, às vezes nascemos pais, às vezes nascemos irmãos, às vezes nascemos próximos, parentes, mas a configuração se dá sempre com as mesmas peças, afins, porque o objetivo aí é nos melhorarmos, em todos os sentidos. Mas é lógico que todas as peças dessa organização não são sempre amorosas. O objetivo é, no final da história toda, que todos estejam em plena harmonia, que saibam conviver e se amar e utilizar do amor em todas as suas facetas e tudo mais. Mas não é uma tarefa fácil, a gente já encarna há pelo menos muito tempo. Vocês sabem que não é a primeira encarnação de vocês, né? Já passamos por vários reinos e agora no reino hominal passamos por várias experiências e muitas configurações. Fato é que nessa configuração que nós nos apresentamos ainda há muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Então, esse capítulo em específico vai trazer uma reflexão para nós do nosso compromisso diante desse contexto. E ele diz: na comunhão de dois seres para a organização da família, prevalece o compromisso de assistência, não só de um para com o outro, mas também para com os filhos que procedem de um laço afetivo. Eu já queria lembrar vocês aqui que a partir da configuração de duas pessoas de sexos opostos, nós nascemos, nós procriamos, e esse acordo feito entre esses dois seres que geram novas possibilidades, há um compromisso muito grande de levar adiante a educação, o amor, o melhoramento, não só daqueles que estão ali, mas daqueles que vêm. Só que a gente precisa lembrar também, e o que geralmente a gente esquece, e quem vai para a terapia frequentemente é lembrado disso, que antes dessa configuração de pai e mãe, houveram outras configurações de pai e mãe. Houveram outras realidades, houveram outros contextos. Nós sempre fomos frutos de dois seres que se uniram por amor em algum momento, que geraram o nosso pai ou a nossa mãe, e dos nossos pais nós nascemos. E a gente esquece o que ficou para trás. É incrível isso. A gente esquece que a gente tem avó, tataravó, e essa história se prolonga há muitas e muitas gerações, trazendo enraigado ali tudo isso que está aqui, que no primeiro momento foi esquecido pelo processo reencarnatório. Mas nós precisamos tomar consciência, enquanto espíritos, que nós viemos
de uma gama de outros espíritos que trouxeram as experiências. E que nós hoje carregamos tudo isso. Afinal de contas, ele está dizendo que nós viramos e mexemos, as configurações são as mesmas. As pessoas envolvidas nessa história só mudam a ordem. Daqui a pouco meu avô vem como meu filho, meu pai volta como meu neto, enfim, as configurações se alteram. Mas se eu não reconhecer tudo isso que tem atrás de mim, toda essa história, todo esse percurso para chegar até aqui, muitas vezes eu não entendo nem a minha experiência. Por que meus pais me trataram assim? Por que meus pais me educaram assim? E eu gero conflitos dentro da minha realidade hoje, porque eu desconsiderei o que eu vivi lá atrás. Ou aqueles que vieram antes de mim viveram. Como que eu faço isso? Então, como eu considero isso? Quem de vocês aqui tem o hábito de saber o que se passou atrás? Das gerações atrás? Porque muitos dos nossos comportamentos são reflexos daquilo que a gente nem sequer foi em busca da informação. É bom saber que habilidades tem dentro das nossas famílias, que dificuldades houveram com o passar do tempo para eu entender o que hoje eu vivo. Coisas que se repetem hoje ainda. Porque às vezes eu tenho rejeição, porque eu me sinto tão abandonada, porque minha mãe não me demonstra afeto. Porque isso é importante saber. Porque eu tenho certeza que a maioria dos que estão aqui, seguindo até a minha geração, que eu tenho 33, e talvez uma geração um pouquinho mais ali na frente, uns 20 e poucos, mas eu já não acredito mais tanto ali. Mas até a minha geração, ouvir eu te amo de pai e mãe, demonstração de afeto é raro. A partir daqui, pelo menos eu me englobo nessa mudança de paradigma. Meu filho sabe que eu amo ele. E não me canso de falar isso para ele e de demonstrar afeto. Mas por que meus pais não demonstraram amor? Por que eles têm dificuldade de demonstrar tudo isso? O que aconteceu ali? Qual foi o contexto que impediu eles disso? A gente vai em busca dessas informações através dos diálogos internos familiares e nós não fazemos isso. Nós não sentamos para conversar e para ouvir a história de quem vive com a gente. E aí está a chave para as grandes mudanças. Para as grandes mudanças daquilo que nós queremos melhorar lá dentro daquele contexto. Porque se a gente entende que a reencarnação é o grande lugar de aprendizado dentro daquela família, não tem escapatória. Uma hora eu vou ter que ver o que está acontecendo. Porque daqui a pouco eu vou voltar e vou ter que viver de novo nesse contexto. E aí vem essas questões sentimentais que às vezes a gente não sabe explicar. Por que eu tenho esse sentimento com relação à minha mãe, com relação ao meu pai, ao meu irmão? Às vezes eles fizeram alguma coisa pra mim, não que eu saiba, mas é uma coisa que tá dentro de mim, como se fosse inata. E às vezes é algo que a gente não tem consciência agora, porque nós trazemos as dificuldades das outras experiências. Nós só estamos em outras configurações. Mas a dádiva do esquecimento tem um propósito ali, no contexto familiar. Então, no primeiro parágrafo só. E ele diz o seguinte na sequência: não possuímos ainda na Terra instrumentos, institutos destinados à preparação da paternidade na maternidade responsável, à evolução e o aprimoramento das ciências psicológicas de hoje. Porém, garantir-nos no futuro semelhante evento. Esse livro tem bastante tempo já. Bastante tempo. Mas eu deveria fazer um asterisco, assim, um parêntese bem grande aqui no que ele diz que nós ainda não possuímos na Terra, no contexto em que ele foi escrito. Mas hoje, nós estamos em 2023. Nós já temos esse recurso de preparação de pais para a geração de filhos.
Mas quem de nós estudou para ser pai e mãe? Estuda para ser pai e mãe? Quem de nós estuda para ser filho? Por que a gente estuda para fazer qualquer outra coisa? Para exercer a nossa profissão, a gente passa por 5, 6 anos de faculdade. Passa ali pelo menos 10 anos na escola, nos instruindo, aprendendo matemática, português, física, química, todos os elementos. Mas estudar a relação entre o ser humano a gente não para de fazer. Quiçá para estudar como é que se é pai e mãe. A gente é movido por um ímpeto de emoção. Eu quero isso. E aí, incrivelmente, a gente repete os nossos erros dos pais. Ah, mas eu não gostava disso, mas agora eu estou fazendo a mesma coisa. Claro! Que momento tu tirou para mudar a realidade? Para olhar para aquilo que aconteceu e para estudar. Como eu faço diferente? Como eu consigo amar mais meu filho? Como eu consigo dar limites sem ser autoritário demais, agressivo, sem ser pela força bruta? Como eu consigo pôr limite com firmeza? Como eu consigo ser firme e ao mesmo tempo doce? Esse é trabalho de pai e mãe. Esse é trabalho de contexto familiar. Cada um se responsabilizar pelo papel que tem lá dentro. Às vezes os nossos pais não conseguem mais mudar algumas coisas. Porque tem um monte de coisa ali na história deles que a gente não sabe. E vale a pena lembrar que enquanto filhos nós pegamos o trenzinho andando. Pai e mãe estão no controle da locomotiva. Nós entramos lá no vagão que já passou umas eras. E a gente quer sentar lá no comando do trem e achar que sabe mais. Não. Cada um está no lugar certo para aprender aquilo que precisa aprender, para transformar aquilo que precisa transformar. Isso não quer dizer que filho não ensina pai, porque chegou depois. Filho também ensina pai muitas vezes. Irmão também ensina. Eles tomam forças nessa realidade onde nós estamos inseridos. Só que para saber como se faz isso, precisa sentar a bunda na cadeira. Precisa sentar aqui, ouvir as explanações nos estudos, entender o processo reencarnatório e dizer, caramba, eu já vivi isso quantas vezes e ainda não aprendi. Que coisa me falta aprender ainda? Que ferramenta me falta para deixar de lado as minhas angústias, minhas mágoas, as minhas desavenças e olhar para isso com amor? E eu não estou dizendo que isso é fácil, porque eu passo pelo mesmo processo que todo mundo aqui. Também tenho as minhas dificuldades dentro do âmbito familiar. Mas eu fui em busca de conhecimento. O que eu posso mudar aqui? Como eu posso mudar? Porque eu só consigo fazer a transformação lá, assim como a gente faz e fala 1 milhão de vezes, a gente não aprende pela palavra, a gente aprende pelo exemplo do que faz. Não adianta dizer para filho que ele tem que fazer isso se nós vamos lá e não fazemos. Então já tem recurso para nós aprendermos a ser filhos, para ser pais. Tem muitas pessoas aí habilitadas a nos ensinar muitas coisas. Vou prolongar um pouquinho mais rápido aqui a leitura. Identificamos no lar a escola viva da alma. O espírito, quando retorna ao plano físico, vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Só essa frase já tem que dar para nós a responsabilidade de carregar um fardo bastante grande. Se o primeiro contato do nosso filho nós somos a imagem de Deus e de vida, o que eu estou mostrando para ele? O que eu estou ensinando? O que eu estou dizendo? Através das minhas falas e através das minhas ações.
a tépida estrutura, né, a frágil estrutura do ninho doméstico, germinam no ser primeiros pensamentos e as primeiras esperanças. Não lhe será, contudo, tão fácil seguir adiante com os ideais da meninice, se de vez que habitualmente a equipe familiar se aglutina segundo os desastres sentimentais das existências passadas, debitando-lhes os componentes dos distúrbios da afeição possessiva a se traduzirem por ternura descontrolada e ódio manifesto, ou simpatia e aversão simultâneas. Muitas vezes a gente se deixa dominar por esses sentimentos que a gente trouxe das vidas passadas, desse ódio, dessa mágoa, dessa superproteção, de controle. Nós esquecemos que nós estamos pais, estamos filhos, estamos irmãos. Nós não somos isso eternamente. Essas criaturas que estão conosco, elas requerem de nós amor. E elas não são nossas. Superproteção, ou querer que filho fique sempre embaixo das asas, é a pior besteira que nós podemos fazer. Nós criamos e fomos criados para um mundo de múltiplas experiências. O que vai facilitar ou dificultar isso é a forma como nós conduzimos o dia a dia, colocando à prova a resiliência, resignação, aceitação, dor, não estou dizendo física, mas dor emocional, que vai fazer com que a gente aprenda a voltar para o nosso estado normal. Mas se nós formos limitando, querendo criar camadas de proteção, nós não somos forjados. Não dá. Ninguém cria imunidade dentro de bolha. A gente cria imunidade botando o pé na terra, comendo areia, se alimentando. Pais imaturos do ponto de vista espiritual comumente se infantilizam no tempo exato do trabalho mais grave que lhes compete. No setor educativo, em vez de guiarem os pequenos com segurança para o êxito de seu novo desenvolvimento no estágio da reencarnação, embaraçam-lhe os problemas, ora tratando as crianças como se fossem adultos, ora tratando os filhos adultos como se fossem crianças. Estabelecido o desequilíbrio, irrompem os conflitos de ciúme e rebeldia, narcisismo e crueldade, que asfixiam as plantas da compreensão e da alegria na gleba caseira, transformando-se em espinheirais magnéticos da vibração contraditória, no qual os vínculos emocionais, trazidos do pretérito, adquirem feição quase insolúvel. Cada coisa ao seu tempo. Filhos pequenos são filhos pequenos. Tratemos eles como crianças. Quem é o adulto da casa? Quem comanda? Quem tem autoridade diante do filho? É pai. Não troquem a ordem das coisas. Eu estou falando para vocês, mas eu estou falando para mim também. Porque eu tenho um de 6 anos ali que às vezes só abre as asinhas. Se não quero agora, se não agora, você não tem como escolher. Você tem que passar por isso. Porque geralmente nós erramos naquilo que nós também não fomos forjados. Nós erramos quando nós evitamos que os nossos filhos passem pelo que nós passamos. Eu já acho que eu passei por algumas dificuldades, algumas situações que me tornaram resiliente. Mas hoje, se eu pudesse voltar, eu teria dito para os meus pais: não faz isso por mim. Eu não quero que tu cuide de mim agora. Deixa eu ir sozinha. Deixa eu cair sozinha. Porque é isso certamente que nos forja. É isso que nos torna mais fortes. Naquilo que nós somos melhores hoje, cada um de vocês. Que vocês dizem: nossa, eu sou uma pessoa que tem capacidade aqui. Foi muito provavelmente em algo que durante a vida de vocês tiveram que lutar para conseguir.
E aquilo que foi facilitado, nós temos que aprender muitas vezes pela dor. E por fim, decorre daí a importância do conhecimento alusivo à reencarnação das bases da família. No pleno exercício da lei de amor, nos recessos do lar, para que o lar não se converta, de bendita escola que é, em pouso neurótico, albergando, alojando moléstias mentais dificilmente reversíveis. Não alimentem nada que não seja amor. Mas lembrar que amor também sabe dizer não. Por amor, a gente diz não. Por amor, a gente leva por caminhos às vezes meio tortuosos, meio pedregosos. Mas a certeza do amparo, que o mesmo Pai que nos concedeu a possibilidade de estarmos aqui, é que nós, pais, filhos, também temos para oferecer para os nossos. Certamente, quando eles caírem, nós estaremos lá. Não para evitar que eles caiam, mas para dizer: vem de novo, vamos de novo, eu estou contigo. E sente o meu amor, porque ele te faz maior. É só o amor que nos transforma. E por amor, na sua expressão maior, nós utilizamos de uma outra palavrinha que intensifica o amor e que nós temos que colocar em prática dentro do lar. Perdoar. Porque nós não entendemos o que se passou antes da nossa existência aqui. Nós não sabemos tudo o que aconteceu lá. Então, o que nos cabe enquanto filhos, honrar. Há uma história muito bonita, escrita também por amor, em algum momento, que permitiu que nós, indivíduos, estejamos aqui, levando adiante uma espécie. Honra não requer afetividade. Eu não preciso amar excessivamente meu pai, às vezes eu não consigo amar, pelas dificuldades que eu tenho. Mas a honra, a vida que ele me concedeu, permite que eu faça e reescreva uma história a partir de agora. Porque eu aceito que nem tudo eu posso controlar. E por amor eu sigo adiante. E faço a minha agora. Eu escrevo a minha história, eu escolho minha família. Eu escolho como eu educo os meus filhos. E eu escolho como eu quero ser enquanto pai. Enquanto espírito, desejando ser melhor. Pra gente não ter que voltar de novo numa configuração difícil, onde o amor não seja ferramenta constante nos nossos dias. Muito obrigada pela atenção de vocês. Vou convidar os amigos para que se coloquem para serem os canais de condução dessa energia. E me permitam nesse exercício, nessa prece final, levar vocês a esse ambiente do qual vocês nasceram. Então, por gentileza, vamos voltar para a nossa casa, para o ventre da nossa mãe. Nós somos pequenos, frutos de um amor, de uma semente que por 9 meses foi cultivada. E ela vem ao mundo, se configura num lar, e que nesse lar, mesmo que as nossas lembranças sejam difíceis, que nós possamos reconfigurar o nosso olhar.
como se nós pudéssemos passar uma luz naquele contexto, onde tudo se acalma, as dificuldades se amenizam, as mágoas são absorvidas e eliminadas, elas não têm mais lugar aqui. E eu olho para esses dois seres que possibilitaram eu aqui estar. E eu só digo a eles, muito obrigada. Daqui eu sigo. Daqui eu escolho um novo caminho. E agora, dentro desse lar que vocês escolheram, desse companheiro, desses filhos, filhas, eu olho para tudo e eu coloco essa mesma luz que fortalece, que ampara esse ambiente. E eu me sinto responsável por fazer o amor, essa energia assim que invade cada um de vocês agora, que faz o coração pulsar mais forte e que vocês olham para as futuras gerações, reconhecendo a semente que vocês deixam no planeta também. E da mesma forma nós somos gratos pela mudança, pela aceitação e por sermos nós escolhidos por essas almas. Que esse amor canalizado a cada um de vocês possa acompanhar esses lares, aos seus familiares, aos seus ambientes. E lá, transmutar em tudo aquilo que não tem mais espaço. Na energia de renovação. Que nós somos, sim, convocados a fazer a diferença. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigada a toda a espiritualidade que colocou aqui, a cada um, as energias necessárias para o refazimento físico, intelectual e espiritual. Distribuam esse amor. Nós não seremos menos por isso.